Boa noite! Estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal com transmissão pelo canal TP Fest. E hoje a entrevista é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Carolina de Brito. Ela é de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e vai estar conversando com a gente sobre o tema o peso da palavra da vítima nos crimes de violência sexual. Então, para vocês que estão acompanhando, pode estar enviando a sua pergunta durante a entrevista. Boa noite, doutora. Seja Boa, bem-vinda. boa noite. Hoje o tema é sobre o peso da palavra da vítima em crimes sexuais. Eu gostaria, antes de começar, que a doutora se apresentasse. Meu nome é Caroline, sou advogada criminalista há 8 anos, tá? Trabalho em Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas atuo de forma autônoma em todo o Brasil. Então, assim, pego casos de todos os estados, tá? Atendo de forma autônoma, trabalho sozinha, tá bom? Não tenho uma equipe comigo, mas faço muito bem meu trabalho da forma que é me passada. Sempre com honestidade e um trabalho bem humanizado. Ok, doutora Caroline. E então eu começo a perguntar para a doutora, as palavras da vítima, ela tem um peso, no caso tanto da violência doméstica como na violência sexual, e a prova, a palavra, ela tem um peso maior quando se trata de violência sexual como prova? Ela tem um peso, só que ela tem que ser corroborada com outras provas. Ela sozinha em si é muito difícil. Por quê? Porque acaba caindo pelo indúbio pro réu. Como o juiz, ele vai acabar ficando na dúvida entre só a palavra da vítima, se ela não tiver acompanhada de uma outra prova, que nós conseguimos comprovar, fazer um conjunto probatório, fica muito difícil a condenação do réu. Então, assim, só a palavra da vítima em si não é suficiente, entendeu? Precisa de outras provas, de outros exames, então. Isso, precisamos de outros exames, precisamos de outras provas, né? Até mesmo uma testemunha, uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa que a gente consiga corroborar que aquela história, sim, foi verdadeira, que aconteceu. Ok. E a Seber está com a gente na live e está falando, na dúvida, absolve-se. Isso, na dúvida, se a gente tiver dúvida, a gente vai absolver o réu. Entendeu? Então, assim, Então, ficou em dúvida. Entre só tem uma palavra da vítima e a palavra do agressor. Nós temos um princípio chamado indúbio pro réu. Se nós temos o indúbio pro réu, então nós usamos aquela frasezinha. Antes absolver um inocente, antes absolver um condenado do que condenar um inocente, né? então a palavra da vítima, ela não é suficiente como prova para condenar o agressor no caso, quando não há testemunhas. Quando não há testemunha, mas nós temos outros tipos de exame. Entendeu? Nós temos exame pericial, nós temos a cadeia de custódia, que é o local onde ocorreu o crime. Nós temos tudo isso. Que mensagens, todos esses tipos de crime, todos esses tipos de provas. Nós podemos trazer para os autos, né? E estar juntando e formar um conjunto probatório suficiente para a Ok, condenação do réu. entendi. E em casos de violência, além da palavra, então é necessário os exames, tanto os exames periciais como o psicológico, isso é obrigatório. O psicológico, ele é fundamental quando a vítima ela é menor de 14 anos. Entendeu? Então, o psicológico, ele é menor, ele é necessário quando a vítima é menor de 14 anos. Até porque nós não fazemos a pergunta direto para a própria vítima menor de 14 anos. Nós fazemos a pergunta para o juiz e o juiz faz para o psicólogo reformula a pergunta para fazer para a vítima. Ok. Entendeu? E os exames periciais é feito em qualquer idade, então. Os exames periciais são feitos se tiver. Assim, o artigo 158 do Código de Processo Penal diz: nos crimes que deixam vestígio, é necessário o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é o quê? Todo aquele exame probatório. Tudo que aconteceu ali, que nós temos como
buscar para comprovar. Por exemplo, a calcinha da vítima, o lençol, o estoque no cabelo, a mão da vítima, tudo aquilo. Mas só que tem exames que não são possíveis serem feitos quando passado um determinado tempo, um determinado período, aquela prova ela se desfaz com o tempo. Então, nesse caso, nós usamos a testemunha. E se nós não tivermos testemunha, a gente tem que procurar um outro meio de prova, porque senão aplica-se o indúbio pro réu. Exatamente, eu ia até perguntar quando existe um tempo, né, que já passou, se tinha outra possibilidade de provas, porque, na verdade, o exame pericial não tem como ser comprovado, ele vai dar negativo dependendo do Sim, prazo, né, doutora? isso, exatamente. Ele vai dar negativo. Aí nós utilizamos, ó, talvez uma conversa pelo WhatsApp, uma mensagem, uma denúncia, sei lá, algo que corrobore, né? Então, assim, não tem como fazer o exame de corpo de delito ali, né? Mas aí eu tenho uma fotografia, eu conversei com meu vizinho, eu conversei com alguém, aí a gente sai tudo isso aos autos. Por quê? Porque muitas das vezes esses crimes, eles são cometidos dentro de aonde não tem testemunhas, vamos ser sinceros, dentro de casa, em locais que não deixam testemunhas. E as pessoas, e a vítima em si, ela tem vergonha de ir até a delegacia, falar que foi abusada. Então, o que que eu sugiro nesses casos? Manda mensagem para alguém. Manda mensagem para a mãe, apesar da mãe não ser ouvida como testemunha, mas sim como informante. Manda mensagem para um vizinho. Faça algo que você consiga trazer para si uma prova. Porque se não conseguir, infelizmente, só a palavra da vítima, apesar de ter um peso grande, ela sozinha ela não vai conseguir comprovar a condenação e o crime ele vai ser absolvido pelo indúbio pro réu, que é um E princípio o, do processo penal. o crime sexual, ele tem prescrição, doutora? Ele tem prescrição, sim. Ele prescreve em 20 anos, tá? Mas ele é contado a partir dos 18 anos de idade. Então, se a vítima tem 14 anos de idade e ela foi abusada, a prescrição ela só começa a ocorrer a partir dos 18 anos de idade. Aí, a partir dos 18 anos, eu começo a contar 20 anos. Aí Certo. prescreve. E nesse período, aí é onde tem que buscar as provas desde o início, porque a gente Isso. tem casos que pessoas às vezes ficam com medo de denunciar por Exatamente. ameaça ou por vergonha, e o crime já aconteceu há 8, 6 anos atrás. E vamos supor, hoje a gente vê vindo à tona. Nesses casos, as provas elas são suficientes para condenar o agressor que ocorreu, vamos supor, há 8, 9 anos atrás? Qual prova que você está falando? As provas É antigas? isso. Sim. As provas antigas, sim. Eu tenho todas as provas, mas eu tive vergonha de ir na delegacia. Mas eu tenho as provas guardadas ali. Passou 10, 15 anos, se eu quiser ir, eu consigo sim denunciá-lo. Agora, se a E pessoa não tiver prova, aí vai será só ficar a a palavra. palavra dela. Aí vai ser a palavra dela contra a palavra dele. Aí nós tentamos montar um conjunto probatório, né? Procurar, ver se tem testemunha, se algo, qual é o antecedente do réu? Será que ele já fazia isso? Será que ele é acostumado a fazer isso? Né? Qual é o comportamento dele na sede de audiência? Entendeu? Como que ele está se comportando ali na audiência? Né? Como que ele foi conduzido, qual é a forma, no depoimento em sede de delegacia, no depoimento em audiência, qual foi o comportamento dele? Tudo isso é usado para o livre convencimento do juízo. Ok. Eu ia até perguntar, quando era aplicado o princípio do indúbio pro réu, a doutora já disse, né? Uhum. Quando não se há provas, né? Ou quando fica em dúvida, no caso, né? Isso. O indúbio pro réu é um princípio do Código do Processo Penal que diz: na dúvida, eu absolvo o réu. Por quê? Porque para eu condenar uma pessoa, eu tenho que ter ciência, certeza de que aquela pessoa cometeu o crime. Então, assim, o juiz, ele é levado pelo livre convencimento dele. Então, se ele se convenceu de que o réu cometeu o crime, ele pode sim condenar. Entendeu? E existe casos que o réu já foi preso até sendo inocente, com base na palavra da vítima. Quando isso ocorre,
como é possível reverter ou inocentá-lo neste caso? Contra as provas que eles vão trazer para mim. Eu já absolvi caso de violência sexual. Eu estava pelo réu, né? Ele estava preso há quase um ano. Ele e a esposa dele, estupro de vulnerável. E eu trouxe à tona todas as provas que ele tinha, né? Porque eles tinham um contato. E eu trouxe a prova tudo que ele tinha em relação a ela. Então ali nós demonstramos que o que ela estava falando era mentira. Aí nesse caso eu consegui a absolução. E, doutora, quando existe essa falsa acusação, o que que acontece com a suposta vítima? Aí, para provar, aí é diferente de um indúbio pro réu. Aí nós vamos. Porque aqui, ele foi absolvido pelo indúbio pro réu. Nesses casos, eles não costumam acusar a vítima. Por quê? Porque você está levando. Você está desmerecendo a palavra dela. E muitas das vezes, algumas vezes, né? Não muitas das vezes, mas algumas vezes a palavra dela realmente tem razão. Ela tá certa, só que ela não tem provas. Entendeu? Então, nesse caso, ele acaba absolvendo, na maioria, 99% pelo indúbio pro réu. Mas sim, nós podemos aplicar, ela vai responder por uma falsa acusação. Entendeu? Uma Por falsa falsa acusação de acusação. crime. Uma falsa acusação de crime. Porque nós Entendeu? temos muitos casos assim que o réu também é inocente, né? E por Muitos. vingança, vamos dizer assim, ocorre o fato de se levantar esse crime sexual e a pessoa acabar sendo presa. Então nós Sim. temos muito isso. Por isso que eu perguntei para a doutora se mesmo se existe como provar a inocência desse réu no caso. Então, existe, sim. Por exemplo, eu tenho um caso particular, né? No qual tem todo um esquema de vingança. E tá na cara que é vingança. Da ex que não aceita o fim do relacionamento. Aí utilizam filhos, utilizam menores de idade, que é muito mais fácil, né? Porque aí os juízes eles ficam, querendo ou não, entre aspas, mais comovidos com a situação, né? Porque menor de 14. Então eles acabam decretando a prisão preventiva, né? E lá na frente que a gente vai conseguir comprovar a inocência dele. Aí, nesse caso, a vítima menor de 14, ela não responde por crime, né? Aí, nesse caso, ela não vai responder pelo crime. Mas existe sim essa possibilidade, vingança. Só que é muito difícil conseguir comprovar que é vingança. Então, na maioria das vezes, os juízes eles absolvem pelo indúbio pro réu. Mas se for comprovado, constatado realmente que foi vingança, eles vão responder por uma falsa acusação de crime. E no assédio sexual, a palavra da vítima ela é válida como prova única, doutora? Não, em nenhum caso a palavra da vítima é válida como prova única. Nós temos que corroborar com outro tipo de prova, Mesmo no assédio. mesmo no assédio. Porque seria um pouco injusto, né? Porque seria a palavra da vítima contra a palavra do réu. Então, se o réu tem uma prova aqui também que demonstre que ela está mentindo, vai descaracterizar o assédio e ela vai responder criminalmente. Ok. Então, assim, é o que eu sempre digo, tem que tomar muito cuidado quando for, é vingança, isso é porque além de você estar mentindo e responder futuramente por esse crime, né? Porque é um crime, uma falsa acusação, você tira a vez de pessoas que realmente estão sofrendo por esse crime. O judiciário está abarrotado de pessoas que estão sofrendo violência doméstica, que estão sofrendo violência sexual. Então, quando a pessoa ela faz comete essa vingança, ela tira a vez de pessoas que estão sofrendo. Então, fica lá atrasado, a pessoa acaba sofrendo e algumas vezes vai até a óbito. Enquanto Com poderia estar sendo certeza. sanado, né? Se aquelas outras pessoas que estão mentindo não tivesse acionado o judiciário. E, doutora, qual a pena para o réu, no caso de ele ser acusado no crime sexual? No crime sexual, ela varia de 20 anos, né? Depende, se for no caso de menor de idade, né? Menor de 14, ela vai variar muito dependendo da circunstância do crime, entendeu? Do conjunto probatório. Um conjunto probatório todo. Nós vamos pegar um conjunto probatório todo para analisar um todo, para ver qual seria realmente a pena dele.
Ok, entendeu? doutora. E a gente vai, então, para o quadro das perguntas e respostas dos internautas. A gente tem a pergunta da Carla, que foi enviada pelas redes sociais. Ela é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ela enviou: eu gostaria de saber se o peso da palavra da vítima em crimes sexuais é independentemente do gênero. Não, é só no caso de mulher. Ou Só no caso transgênero. de mulher. Ou no caso, hoje nós temos os transgêneros, né? No caso, homossexuais, né? Então, no caso de homossexuais também é aplicado. Então, se caso for um homem hétero, não é aplicado essa, o Não, crime em si, no Não, caso. perdão, deixa eu me retratar aqui. É aplicado também. No caso de violência sexual, é aplicado também, perdão. No caso de violência sexual, eu confundi com a Maria da Penha. No caso de violência Assim. sexual, sim. No caso de violência de estupro, sim. Tá? Então, é Só, independente do gênero. independente do gênero. Independente do gênero. Só no caso de Maria da Penha que não. No caso da Maria Tá da Penha, certo. não. Na caso da Maria da Penha é só no caso da mulher ou de um casal homoafetivo. Ok. E a gente tem a pergunta do Paulo, que é de São Paulo, Carapicuíba. Ele manda: boa noite, doutora. Quando a Boa suposta noite. vítima está mentindo, como é possível provar a inocência? Com as provas que, infelizmente, cabe a quem está denunciando, né, trazer aos autos a prova, né? Então, se eu estou te acusando, o ônus de provar é meu, né? Então, se ele não tem provas nenhuma, a gente traz a prova do nosso lado. Só que muitas vezes o judiciário, o Ministério Público, ele está do lado da vítima, que para eles é a parte mais frágil. Então ele acaba jogando o ônus para outra parte. E como que nós provamos isso? Aí nós temos que nos virar e procurar provas suficientes para distorcer a mentira da outra parte. Só dessa forma que nós conseguimos. Se nós conseguimos colocar uma dúvida na cabeça do juiz, né, em uma audiência, trazendo testemunhas, formando aquele conjunto probatório e conseguir colocar a dúvida na cabeça do juiz, ele vai ser absolvido pelo indúbio pro réu. Ok. E a gente tem a pergunta da Luciana, ela é de Extrema, Minas Gerais. Ela manda: boa noite, doutora. Boa A noite. vítima pode se negar a fazer os exames periciais ou não? Não, não pode. Porque ela está se prejudicando. Por que que ela vai se negar? Entendeu? Então, Ok. assim, se o exame de corpo de delito, ele é obrigatório. O Código de Processo Penal diz, é obrigatório o exame de corpo de delito. Então, se ela se nega a fazer, não vai nem para frente a instrução criminal. Já caracteriza ali uma falsa acusação. Falsa acusação. Falsa denunciação, uma denunciação caluniosa, na verdade, né? Ok. E a gente tem, então, a pergunta agora da Michele, que é de Macaé, no Rio de Janeiro. Ela pergunta: em casos de abuso sexual e não há testemunha, a palavra da vítima já basta ou precisa de outro tipo de avaliação? Como eu disse anteriormente, sempre nós vamos precisar de uma outra prova para corroborar com a palavra da vítima. Mesmo que seja pequena, igual a dica que eu dei. Se acontecer algo nesse sentido, tenta buscar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, depois a gente passa um verifact para mostrar a veracidade da mensagem. Então, assim, aconteceu, tá com vergonha? Pelo menos tenta para alguma amiga que você tem íntima, para alguém, para a gente corroborar com isso. Porque só a palavra da vítima em si, apesar dela ter um peso probatório gigante, ela sozinha não é suficiente. E essa mensagem, doutora, ela seria enviada no mesmo dia, então, que Ela ocorreu pode o ser enviada no abuso? mesmo dia, ela pode ser enviada no outro dia, entendeu? Ainda No- assim, ainda que ali naquele curto período de tempo, né? Eu não posso enviar uma mensagem daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Enquanto está correndo a prescrição, né? Posso até Sim. utilizar ali, né? Se não tiver nenhuma prova, né? Uma mensagem 1 ano depois. Mas aí a gente já entra naquela parte, eu como defesa, vou entrar na parte de aquilo ali foi forjado.
Ah, E mandou um ano, 2 anos depois. quem sofre a violência sexual e acaba fazendo uma terapia com um psicólogo, essas avaliações também são válidas como prova? Se o juiz autorizar, sim. Porque Tá ali certo. corre, né, um segredo deles, né? Então, assim, não é exposto, né? Mas se o juiz determinar, pode ser que sim, né? Mas Tá certo. dificilmente, mas para provar, né, o abuso, o juiz normalmente ele aceita e determina. E a gente tem a última pergunta enviada, que é da Ana Paula. Ela manda boa noite, doutora. O agressor pode conseguir responder em liberdade? E se sim, a vítima pode pedir uma medida protetiva por ter medo desse agressor? Com certeza, com certeza. O agressor ele pode, se no termo ali, na circunstância probatória, é um réu primário, trabalha, tem bons antecedentes, nunca aconteceu nada disso com ele, nem parecido, nunca teve nenhuma denúncia, só tem a palavra da vítima ali, ele vai responder em liberdade. Na maioria das vezes ele vai responder em liberdade. E pode sim, com certeza, com toda a certeza do mundo, o juiz vai deferir a medida protetiva. Para que ele se mantenha afastado. Se ele se aproximar dela, o juiz vai converter em prisão, vai converter a prisão preventiva. Vai determinar, na verdade, a Porque a prisão gente preventiva. tem muito disso, né, que acontece de ser pessoas próximas da família. E já em outros casos, não, né? Pessoas que não conhecem, mas a pergunta da Ana Paula é bem interessante em relação à medida protetiva para afastar, mesmo não conhecendo o agressor. Sim, com certeza, mesmo não conhecendo o agressor. E conhecendo o agressor, a gente pede até a saída dele do lar, a retirada dele do lar. Entendeu? Para que ele se mantenha afastado até o final da instrução criminal. E a doutora trabalha tanto para a defesa da vítima, quanto também para a defesa do réu. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos das redes sociais, para o pessoal acompanhar as dicas, orientações, como eles podem estar fazendo, doutora. Eles podem estar entrando comigo através do meu WhatsApp, o número 21 97557 5705. E também pelo e-mail carolbrito, _01, @hotmail.com. E também pelo o Instagram, que é doutora.caroline de Brito. E, doutora, faltou algo durante a entrevista que a doutora gostaria de acrescentar sobre o tema, que a doutora acha que é importante? Só um minutinho. Ok. Peraí. Eu deixei até um recado aqui. É importante ressaltar que quando nós vamos fazer a defesa da vítima, nós não estamos desmerecendo a palavra da vítima. Porque a vítima é a parte mais frágil. Só que o difícil é nós comprovarmos realmente que ela sofreu uma violência. Por quê? Porque existe o caso do... No caso da menor de idade, mesmo sendo um ato libidinoso, que é aquele ato que, eu só passei a mão, eu só que não deixam vestígios. Nesses casos específicos, quando é menor de idade, vai responder pelo estupro de vulnerável, sim. E quando não deixam vestígios, que já é maior de idade e tudo, o ideal é sempre, sempre tentar colher provas o máximo possível. O máximo possível, porque senão o agressor, o ofensor, o acusado, ele vai ser absolvido. Então, assim, é muito importante a gente juntar esse conjunto probatório. Apesar, como eu sempre disse, a palavra da vítima ela tem um peso, mas ela tem que corroborar com uma outra prova. Porque senão só a palavra da vítima vai ficar uma palavra contra a outra. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta específica sobre as redes sociais. Nós temos muito abuso também referente a menores que utilizam as redes sociais e acabam caindo em golpes, de abusadores pelas redes sociais. Como funciona neste caso? Porque se a menor não tem, às vezes, a mentalidade de salvar a live ou de tirar um print, como funcionaria nesse caso? Nesse caso, em específico, nós conseguimos, com o Poder Judiciário, nós buscarmos
né, através mesmo do sistema do próprio telefone, nós estamos buscando essas informações. E sim, cabe estupro, quero deixar isso bem claro para todo mundo, cabe estupro virtual. Então, assim, se a Certo. vítima foi abusada, vai se masturbar, se masturba para mim, e isso, aquilo, já caracterizou o estupro. Entendeu? E é possível sim, mesmo que ela não tenha a mentalidade dela de, vou tirar um print, eu vou gravar, nós conseguimos buscar através do próprio sistema do telefone, né? Sendo Porque autorizado, é óbvio, pelo Poder Judiciário. existe aquela pressão psicológica também que o agressor faz na vítima, também pelo online, isso também é prejudicial, né? Elas também ficam com trauma e com medo, né? Sim, e na maioria das vezes ela inicia-se pelo chat. E pelo chat não tem como apagar. Tem como apagar Certo. na live. Só que para entrar na live, você vai ter que convencer pelo chat. Então ali nós já buscamos uma prova. E Entendeu? já é caracterizado o Já estupro é. ali. Uhum. Aí a mãe vai lá, oferece a denúncia junto com o chat e aí sim, nós conseguimos comprovar. Porque ali nós temos a palavra da vítima mais um documento que corrobora com o que a mãe está dizendo. E a vítima, mesmo que menor de idade, mesmo que menor de 14, ela é ouvida pelo psicólogo, assistente social, por todo aquele trâmite legal para saber se realmente o que está passando na cabecinha dela. Porque são menores, são menores de 14 anos, têm a mente muito frágil. Então, assim, a assistência social ela é muito importante nesse caso e todos eles são passados pela assistência social, sim, pelo psicólogo. E a doutora gostaria de deixar uma orientação antes de a gente terminar a entrevista, antes de eu ir para o quadro Falando a Verdade? Sim, claro. Eu gostaria de deixar que, muito importante, como eu disse, sempre fujam de pessoas que vocês não conhecem em redes sociais, no caso da rede social. Mães, mamães, pelo amor de Deus, verifiquem as redes sociais dos seus filhos, que hoje ocorre muito abuso, né, pelas redes sociais. E se for maior, pelo amor de Deus, manda mensagem, envia alguma mensagem para alguém e de preferência vai estar na delegacia, porque é aí que você consegue de forma certa e objetiva a condenação daquele acusado. Se você for lá e fazer o exame de corpo de delito e ver, averiguar ali, constatar que tudo realmente que você narrou ocorreu com aquela pessoa, digital, coleta de digital, tudo isso, você vai conseguir sim uma condenação. Então, aconteceu, tira print, vai no hospital, vai na delegacia, tá com vergonha, pede para alguém ir com você, liga para a polícia, mas faz alguma coisa, porque senão é muito provável que aquela pessoa passe em vão e seja absolvida. Ok, doutora. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito ele representa para mim uma forma de justiça. Uma justiça, só que uma justiça humanizada. Eu, por exemplo, eu atuo, como você me perguntou, eu atuo na forma da defesa e atuo na forma da condena, na forma da defesa e na pelo réu. Só que eu só atuo pelo réu quando eu vejo a verdade. Então eu tenho uma forma, sim, humanitária de trabalhar. Certo. E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. A gente está chegando ao final da entrevista. E falar para o pessoal que está acompanhando a live, que vai acompanhar depois a nossa entrevista pelo bate-papo e também pelo canal TP Fest. Quem quiser seguir a doutora pelas redes sociais é @doutora.carolina_de_brito. Então, Caroline, acompanhe. Caroline, isso. doutora.caroline de Brito. Acompanha ela nas redes sociais e siga aí os trabalhos dela. E lá também no Instagram você pode estar chamando na mensagem pelo direct também, Sim, que ela responde para vocês. pode estar tirando todas as dúvidas, me chamando. Tem o meu número do WhatsApp lá, tá? E pode tirar qualquer dúvida pelo direct. E eu sempre estou deixando informações, instruções de como agir em vários casos, não só no caso de abuso sexual.
E também vocês podem estar entrando em contato pelos espaços jurídicos, porque a doutora Caroline faz parte dos espaços jurídicos. Tá. Então, obrigada pela participação aqui no programa Bate-Papo Eu que Legal, agradeço doutora. o convite. Muito obrigada. E a gente vai terminando o bate-papo legal por aqui, agradecendo a sua audiência, o pessoal que participou, enviou as suas perguntas pelas redes sociais, o pessoal que acompanhou a nossa entrevista ao vivo. Obrigada a todos e uma boa noite, doutora. Nós voltamos Boa no nosso próximo noite. programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.